O reino das palavras é um reino à parte. E é estranho que nós digamos que o reino das palavras é um reino à parte, se somos nós, seres humanos, afinal de contas, que inventamos as palavras, não é? Mas é um reino à parte, porque quem é meu aluno provavelmente já me ouviu dizer, se lembra, se tem boa memória, que não existem sinônimos e que não existem antônimos. Ora, eu não aprendi isso comigo mesma, não. Eu aprendi isso na minha pós-graduação com uma professora que se chamava Helena. Já que nós estamos falando das palavras, né? As palavras servem para dar nome às coisas, entre elas as coisas e as pessoas. Bem, então, eu não aprendi comigo, aprendi com a Helena, na minha pós-graduação, que não existem sinônimos e nem existem antônimos. É só você pensar que o antônimo de bonito não é feio, porque não existe uma completa oposição entre bonito e feio. Existe uma graduação entre o que é bonito e o que é feio. Por exemplo, qual é o antônimo de castanho? É loiro? Qual é o antônimo de preto? É loiro, cabelo preto, cabelo loiro? Então, por isso que eu digo que não existem nem sinônimos nem antônimos. E por que não existem sinônimos? Conforme eu aprendi lá na minha pós-graduação com a Helena. Não existem sinônimos porque nenhuma palavra cabe exatamente no lugar da outra, porque o conceito que nós temos de sinônimos é quando uma palavra encaixa exatamente no lugar que é ocupado por outra. Isso não existe, ou pode ser que exista, mas em raríssimas situações. Eu esqueci de dizer para vocês que é carnaval, nós estamos na terça-feira gorda do carnaval. Eu não lembro, sempre ouvi falar nessa terça-feira gorda do carnaval, mas não sei bem por que se chama terça-feira gorda. Talvez no próximo vídeo, depois que eu tenha pesquisado, eu venha e explique para vocês. Por isso que eu estou aqui com o meu casquete. Isso aqui é um casquete. O outro dia, minha nora pegou lá na minha sacola de fantasias esse casquete e falou assim, nossa, mas que coisa esquisita é essa? Ora, é um casquete que era uma coisa muito em voga nos anos 80. Inclusive, eu comprei esse chapéuzinho aqui nos anos 80 para fazer teatro, para as minhas peças de teatro. E me custou os olhos da cara. Só que eu achei que valia a pena porque era uma coisa assim, eu ia fazer o papel de louco e deu muito certo. Bom, mas aí voltando ao reino das palavras. O reino das palavras. As palavras, elas sempre me deixaram muito intrigada, desde criança, porque eu fui criada por espanhóis, meus pais eram espanhóis, e eu nasci no Brasil. Então, havia uma mistura das línguas, né? Eu calculo que meus pais não falassem direito português, ou nem sequer falassem o português. Então, para mim, as palavras eram verdadeiros enigmas, as palavras e aquilo que elas queriam dizer, né? Porque para mim elas não queriam dizer nada, ou talvez elas queriam dizer, mas ficavam só no desejo, no querer dizer, porque não diziam, porque eu fazia essa confusão mesmo, piadinhas à parte, eu fazia muita confusão, eu não entendia o que as pessoas falavam, não era transparente, então eu tinha muita dificuldade. Talvez por isso mesmo eu vinha me tornar professora de línguas, né? E aí, por que eu vim falar hoje aqui, fazer esse vídeo? Por causa de uma aula que eu dei semana passada, e uma aluna me perguntou como é que se dizia voltar, ir e voltar. Então, entre aspas, antônimo de ir, voltar. Como é que se dizia isso? Como se dizia em espanhol? Aí eu disse para ela, volver, ir e volver, ir e volver, porque todos os que van, vuelven, ou não. Então, ir e volver. Mas aí ela disse, aí eu comecei a dar algumas outras explicações. Volver pode ser várias coisas, virar e voltar, Mas aí, essa mesma aluna me perguntou, mas virar não é girar? Então, nós começamos na nossa filosofia das palavras, começamos a filosofar sobre as palavras, né? E aí, quando a gente começa a filosofar sobre as palavras, algumas pessoas pensam que eu sou louca, mas não sou, tá? Eu trouxe aqui algumas anotações para não me perder. Volver, em espanhol pode ter duas traduções para o português, virar ou voltar. Por quê? Volver. A ideia do volver é isto aqui, ó. Volver. Então, ir e volver. Volver, por isso mesmo, também imagino eu, que seja, que tenha o sentido de virar, no sentido, por exemplo, estou fazendo uma tortilha, um omelete, tenho que volver a tortilha. Por quê? Ir e
volver. Entenderam? Virar, mas virar assim, por exemplo, a gente fala virar as costas. Volver la espalda, ou volver las espaldas. Então, volver em espanhol pode significar voltar, porque alguém foi e voltou, ou virar, volver la espalda, volver la cara, volver la mirada ao outro lado. E voltar, em português, pode ter o sentido de virar ou retornar, porque eu posso dizer voltar os olhos para um outro lado, é virar os olhos. Ou voltar, o mesmo do espanhol, ir e voltar. Olha, não é maravilhoso? É o reino das palavras. O reino das palavras, que são essas palavras que nós inventamos, para as quais nós damos os sentidos que queremos ou que não queremos muitas vezes, porque eu tenho para mim que as palavras adquirem vida sozinhas, e aí elas acabam adquirindo sentido por elas mesmas, como se fossem personagens literários, sabe? Quando o autor cria uma personagem e ela vai adquirindo uma tal força, que ela acaba sendo por si mesma, independentemente da vontade do autor. É uma coisa meio louca, mas quem entende de literatura, quem lê e quem embarca na literatura, entende o que eu estou dizendo. Bom, aí volta lá no voltar, virar, voltar, virar. Virar à direita em espanhol, não se diz volver, a gente diz mais girar. Por quê? Por que para duas coisas que são teoricamente parecidas ou iguais em português, a gente tem coisas diferentes em espanhol? Volver é virar, assim, mas se eu falar virar à direita, é melhor que eu diga torcer à la derecha, girar à la derecha. E girar tem o sentido de, assim, ó, como um peão, dar vueltas sobre um eje, como a tierra gira, ou girar. É um pouco diferente do volver. A gente fala, virou bicho, se volvió um bicho, se volvió um animal, se volvió louco. Que mais que eu tenho para dizer? Além disso, volver, além de significar ir ao lugar de onde se partiu, né? Também pode ser traduzir. Olha que coisa doida, né? Volver. Aí é a mesma ideia da tortilha, do omelete que eu estou fazendo, e aí tenho que volver, traduzir. Interessante, né? O reino das palavras. Esse reino, o reino das palavras, está entre nós, mas também está acima de nós, talvez anterior a nós, porque no princípio, lá na Bíblia diz, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então, me parece que Deus já fez uso da palavra para criar um mundo. Por isso que a gente diz que aquilo que não tem nome não existe. Portanto, para que as coisas existam, é preciso que elas sejam nomeadas. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês consigam filosofar bastante e bom final de carnaval para vocês. Não esqueçam de curtir e de assinar o meu canal. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa urgente que queiram que eu explique, eu prometo que faço um vídeo. Se eu não souber, eu prometo que pesquiso. Até a próxima! Curtam meu vídeo.